Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor, Shalom. Seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e cumprimentado nesta manhã. Está conosco aqui a pastora Simone, já está fazendo parte juntamente conosco. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia de Café com Fé. Amém. Hoje nós vamos estar trazendo uma meditação e desde já quero oferecer esse cafezinho abençoado aqui para os nossos amigos que vão participar juntamente conosco, que vão se inscrever no YouTube e que vão compartilhar também esse programa para nos ajudar a pregar o Evangelho nessa cidade, no Amazonas e no Brasil. Ofereço para você esse cafezinho. Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, muito obrigada. Isso também é compartilhar o Evangelho, isso também é fazer a obra, que é onde a gente não consegue pregar o Evangelho, mas pela rede social a gente consegue alcançar muitas vidas. Muito obrigada. Amém. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus com você, mas pedindo que você compartilhe essa live, tá bom? Para nos ajudar a fazer o ID do Senhor, a pregar o Evangelho. Como é que eu posso ajudar, pastor? Você compartilha, vai lá no compartilhar, você compartilha esse vídeo, e você também vai lá no YouTube e você se inscreve lá, Pastor João Pinheiro, é a nossa página, Pastor João Pinheiro, você se inscreve lá e nos ajuda a pregar o Evangelho. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Isaías, no capítulo 6, aqui no chamado de Isaías. É um texto bastante conhecido, que você já ouviu falar, talvez. Vamos comentar aqui alguns minutos, nosso tempo não é muito. Vamos lá. O capítulo 6, o verso 1 do livro de Isaías, nos diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou os meus lábios, tocou a minha boca, e eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Você prestou atenção no enredo desse texto? Você prestou atenção que no início nós começamos dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto, sublime trono. Já meditando algum tempo nesse texto, já preguei esse texto algumas vezes, inclusive, mas todas as vezes que pregamos, descobrimos algo interessante, algo novo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida todos os dias. E a Bíblia diz que morreu o rei Uzias. Eu pude descobrir que Isaías era sobrinho de Uzias. Então ele tinha, vamos dizer, a proteção do rei. Ele era um rapaz bem sucedido, era um rapaz que se vestia bem, era um rapaz que tinha uma vida boa no palácio. Ele era um rapaz que ele tinha os privilégios de morar em um palácio. Mas de repente o seu tio Uzias morre, e agora ele vem e se coloca à disposição de Deus. Ele vê a glória de Deus. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Ele viu a glória de Deus. E o que me chama a atenção aqui, contemporaneizando, falando de hoje, dos nossos dias, quando alguém diz que viu a glória de Deus, é um reteté, é um barulho, é um grito, é um pulo. Mas eu vejo aqui nesse texto, quando alguém se encontra com Deus verdadeiramente, a pessoa se sente um pecador. A Bíblia diz que Isaías, quando viu a glória de Deus, viu os serafins sobre o trono. Desculpa, meu irmão. É que eu tomei um cafezinho aqui, o cafezinho às vezes já está com a garganta. Viu os serafins sobre o trono, e eu começo a imaginar aqui esses serafins dizendo santo, 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 ou seja, como uma forma de aviso para as pessoas não se aproximarem do trono de Deus, dizendo, olha, aqui é santo, aqui é santo, aqui é santo, você não pode se aproximar de Deus. Aqui em Manaus, no Amazonas, como em todo o Brasil tem a sua estrada, aqui temos a BR-174, temos a M010, a M070 que vai para Manacapuru. E durante o percurso, pastora Simone, dessa estrada, você encontra algumas placas sinalizadoras, algumas placas dizendo 80 por hora. Se aquela placa está ali é porque há perigo se você passar daquele limite. Você pode ser multado, você pode perder a sua carteira, ou você pode acontecer um acidente grave com você. Mais à frente você encontra outra placa dizendo curva esquerda, curva direita, ou seja, no caminho até você chegar ao seu objetivo, você encontra várias placas. Ainda tem a sinalização curva perigosa. Fala mais alto, pastor, para todo mundo ouvir. Ainda tem aquela sinalização curva perigosa, chamando mais atenção ainda, para que a atenção seja redobrada, para que naquela curva não aconteça uma morte, Então, é a mesma coisa quando chegamos à presença do Senhor. Os anjos estavam ali para glorificar a Deus, no meu entender aqui também, para avisar as pessoas quando se aproximarem do trono de Deus. Olha, aqui é santo, você não pode chegar aqui pecador. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, quando ele teve a visão da glória de Deus, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Ele se prostrou no chão, não era para ele pular, não era para ele dar glória, não era para ele glorificar a Deus naquele momento. Mas o que eu aprendo aqui, minha pastora, com essa lição quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pecadores nós nos achamos. Mais indignos, Mais indignos, Mais indignos. Nos achamos pecadores, indignos, porque a glória de Deus é perfeita. A visão do trono de Deus, ela é perfeita, Então, quando você se aproxima, é como você trazer uma luz para dentro de um escuro. Quando você traz a luz, aquele escuro vai desaparecendo, Vai trazendo as claras. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz é a verdade. E quando ela chega na escuridão, a escuridão desaparece. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a escuridão desaparece, tudo vem às claras, tudo vem à tona. E Isaías... Escondido, pastor? Tudo que estava escondido, tudo dentro, como você apagar a luz de um quarto. Você se vê por dentro, na verdade. Como se fosse um quarto escuro, que você vai colocando as coisas dentro daquele quarto. Você vai colocando entulhos naquele quarto. E você passa anos e anos sem abrir aquele quarto no escuro, você não tem noção do que tem dentro. Mas um belo dia que você acende a luz e você olha, você vê, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso tirar algumas coisas, preciso limpar esse quarto. A mesma coisa quando a gente tem um encontro com Deus, a luz se acende dentro de nós. E nós começamos a olhar o que precisamos tirar. Qual é o entulho, qual é a mudança que necessitamos, o quão sujo nós estamos, e precisamos ser limpos. E a presença de Deus, ela vem colocar à tona, como você disse, pastora? Trazer à tona tudo aquilo que está oculto dentro de nós, tudo aquilo que está escondido dentro de nós, ao ponto de Isaías abrir a boca e dizer, ai de mim, dizer, não sou digno.
Aleluias. Ai de nós, né, pastor? Também. Ai de nós, não somos dignos de nos aproximar, a não ser pela graça de Deus que foi derramada na cruz do Calvário. Ele nos deu o direito de nos aproximarmos dele, porque aquele véu que fazia separação foi rasgado. Aquele véu foi tirado ali na força. O véu, quando o Senhor disse, está consumado. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse momento. Amém. Quando o véu foi rasgado, Jesus disse, está tudo consumado, não precisa fazer mais nada, a salvação está garantida. O véu foi rasgado e nós tivemos acesso para chegar até o trono de Deus. Aleluia. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Tem um versículo que diz que a cédula que era contra nós foi lançada fora, foi rasgada. Outra coisa que me chama a atenção aqui no início desse texto, nosso tempo é muito curto, né? Mas nós vamos tentar explicar o que nós entendemos aqui. O que me chama a atenção nesse texto também é que um teve que morrer para o outro aparecer. Uzias morreu para que Isaías pudesse entrar em cena. Ele era uma criança ainda. Isso quer dizer que Deus, quando tem um chamado para nós, é desde a infância. Mas é preciso que algo em nossa vida venha morrer. Isaías era uma criança praticamente. E a Bíblia diz que ele mesmo abriu a boca quando sentiu a presença de Deus. Quando ele abriu a boca, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. E ainda tentou se justificar, dizendo, não é porque eu moro no meio de um povo que tem lábios impuros. Então, se eu estou no meio de um povo que tem lábios impuros, eu também sou impuro. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele reconheceu essa sua impureza. Ele entendeu que Deus o chamou. Ninguém vê a glória de Deus à toa, pastor. Sim. Ninguém vê a glória de Deus à toa. Deus não vai se manifestar para alguém simplesmente por se manifestar, para fazer uma alegoria, para fazer uma festa, para fazer um barulho. Não. Quando Deus se manifesta para alguém, é porque Ele tem um objetivo na vida dessa pessoa. Tem um propósito. Tem um propósito, né? Quando Ele se aproxima de alguém, é porque Ele tem um propósito. Aí, minha pastora, vai de mim e de você aceitarmos esse propósito de Deus. E para nós aceitarmos, tem algumas, como é que se diz? Tem algumas, me ajuda aí na palavra. Qualificações, não. Tem umas qualificações, né? Mas tem uma palavrazinha que eu esqueci agora. Tem umas qualificações que você tem que ter, os critérios. Tem alguns critérios para você aceitar o chamado de Deus na sua vida. E o primeiro critério que eu vejo aqui é reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia de Deus. Esse ai de mim aqui, ele está dizendo, eu preciso de ti, Deus. Ai de mim, eu sou pequeno, sou pecador, tenho lábios impuros. E o que acontece, pastor? Acontece que quando nós confessamos, quando nós abrimos o nosso coração, né? Quando nós abrimos o nosso coração, Deus derrama a sua misericórdia sobre nossas vidas. O que me chamou a atenção, pastor, quando o senhor falou que alguém teve que morrer, né? O velho homem, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, a velha natureza humana, ela tem que morrer. A velha natureza, ela tem que morrer para que o amor de Deus cresça em nós. Como se diz um louvor, né? Que eu diminua para que o Senhor cresça. Foi exatamente isso que Isaías disse. Que ele era um homem impuro, vivia num povo de lábios impuros, mas ele reconheceu que ele precisava diminuir para que o Senhor, o Espírito de Deus, crescesse nele. E se colocou à disposição. Ele se colocou à disposição do Senhor. E a Bíblia do Senhor disse que no exato momento em que Isaías abriu os lábios, abriu a boca para confessar esse erro, essa falha, ele estava dizendo, eu estou à tua disposição, Senhor, mas eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema na minha vida, eu estou à disposição, mas eu preciso da tua ajuda. E a Bíblia diz que imediatamente o Senhor deu ordem, olha só que palavra forte é essa, né? O Senhor deu ordem ao anjo, né, para que ele tirasse uma brasa viva que estava onde, irmão? Na fogueira? Não, estava aos pés do altar de Deus. Que maravilha, aleluia. Estava aos pés do altar. E a Bíblia diz que o anjo nem pode tocar naquela brasa. Ele pegou com uma pá, né, uma tenaz, uma pá,
e ali levou e encostou nos lábios. A pessoa, o anjo não pôde tocar. Imagina. Entendeu? Porque o anjo também é puro. Era poder de Deus puro. O poder que transforma, o poder que limpa, o poder que muda, o poder que levanta, o poder que salva, o poder que ressuscita. Aleluia! E o batismo com o Espírito Santo também é com fogo. O batismo com o Espírito Santo é com fogo, ou seja, Isaías estava sendo batizado ali com o Espírito Santo, estava sendo batizado com fogo. Os seus lábios e os seus atos, ele se tornou o maior profeta da Bíblia, messiânico, que veio anunciar a entrada do Senhor Jesus aqui na face da terra. Esse foi o propósito chamado de Isaías, né, pastor? Anunciar a vida do Messias. Esse é o propósito. Cada um de nós, como diz o pastor João, quando Deus nos chama, Deus nos tem um propósito. Moisés foi chamado para o propósito de libertar o povo de Israel. Isaías foi chamado para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você precisa descobrir qual é o seu propósito, qual foi o seu chamado e colocar em prática, meus irmãos. Precisamos descobrir. Isaías até então se colocou à disposição, mas não sabia qual era o seu chamado. Ele não sabia qual era o chamado, né? Mas ele se colocou à disposição. O anjo veio, tocou. Olha só, foi perdoado o teu pecado. Tu foi perdoado quando Deus tocou em você, quando Deus tocou nos teus lábios, aleluias. E o que aconteceu agora? Deus fez uma pergunta, né? O pastor Cláudio Duarte diz uma coisa interessante: Deus, ele é muito divertido, né? Como se ele tivesse virado de costa e ter dito assim: agora quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Quer dizer, Deus transformou a vida do cidadão e agora lança uma pergunta ao céu: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Né? Quer dizer, quem é que estava pronto naquele momento? Quem é que tinha sido transformado naquele momento? Quem é que tinha recebido ali o toque do Espírito de Deus, a brasa de Deus nos seus lábios? Isaías. E ele não teve, minha pastora, outra opção a não ser dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, pastor. Eu acredito que quando Deus toca na pessoa que vai à frente e aceita Jesus, se reconcilia com Jesus, é o toque, é Deus tocando nessa pessoa, já chamando, Deus tocando, chamando para que o propósito se cumpra. É verdade. Eu fico imaginando aqui o coração de Isaías nesse momento em que foi tocado com essa brasa. A transformação, nós sentimos essa mudança. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos ao diabo, quando você consegue resistir a um pecado, nós temos experiências próprias nossas. Vocês não são tentados, somos tentados todos os dias a falhar, a pecar, a errar, a desistir, mas nós rejeitamos, quando nós rejeitamos o pecado, né, o Senhor diz assim: é melhor você entrar no céu aleijado, aquela palavra, aquela figura de palavra, arranca fora. Então você tira o pecado da sua vida, você arranca da sua vida o pecado, né, e você agora vai estar pronto para ser chamado para fazer a obra de Deus. Aí o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí o versículo seguinte, não dá mais tempo de ler, já chegamos aqui ao nosso tempo, mas eu quero só dizer, depois disso a voz do Senhor dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse: vai ao meu povo, prega lá, profetiza, fala para eles qual é a minha vontade, qual é o meu caminho. E Isaías começou a ser grandemente usado na presença de Deus a partir desse momento, porque ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele foi tocado pelo fogo de Deus. E quando nós somos tocados pelo fogo de Deus, nós somos libertos para estarmos prontos para fazer a obra de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que Deus nos dê graça. As suas saudações finais, minha pastora. Que essa semana que está se iniciando, hoje é segunda-feira, que venha ser uma semana abençoada,
que venha ser uma semana vitoriosa. Se tem alguém enfermo na sua casa, que neste momento o anjo da cura, que o Senhor entre na sua casa, e essa pessoa será curada. Se alguém estiver enfermo, hospitalizado também, Senhor. Hoje é sexta-feira, meu pastor. Oh, glória a Deus! Irmãos, me perdoem, porque ontem foi feriado e fizemos um curso, né? Graças a Deus, de capelania ontem, eu e o pastor João, o pastor Josinaldo, pastor Márcio, pastora Cristina, um curso abençoado mesmo de capelania, e eu me perdi, me perdoem, hoje é sexta-feira, mas hoje é dia também de abençoar, de declarar vitória, declarar libertação, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, está terminando mais um Café com Fé. Né? Se você quiser entrar em contato conosco, aqui está o nosso número, né? 9535-7227, 9535-7227. Aqui é o pastor João Pinheiro que vos fala, pastora Simone Torres. Estamos à sua inteira disposição, tá bom? Quero pedir um favor aos irmãos que vão nos assistir, participar juntamente conosco. Compartilhe essa live, tá bom? Compartilhe a live e entre lá no YouTube, se inscreva lá, Pastor João Pinheiro, e concorra a uma linda caneca